Olá pessoal, vamos continuar com a nossa videoaula. Essa é a número 7. É a hora do quê? De publicarmos os nossos arquivos. Sim, publicar o nosso website é simples, vocês vão ver. Nós só precisamos entender como se dá a publicação de um projeto, ou seja, de uma homepage, que nada mais é do que os arquivos que nós produzimos até agora. Se nós olharmos o resultado da nossa elaboração, do nosso wireframe, do nosso layout, da geração dos arquivos, das pastas, dos efeitos e tudo mais, o resultado foram alguns arquivos. Bom, quando a gente fala então em publicar o nosso website, nada mais é do que levar esses arquivos para um ambiente onde a internet tem acesso. Bom, para isso, nós precisamos entender o conceito básico de publicação via FTP. E o que é FTP? Vamos supor que eu concluísse todas as áreas do meu portfólio. Ele ia resultar em todos os arquivos, né? Assim como eu fiz o index e o portfólio, eu teria o de atendimento, contato, empresa, experiências, por fim, eu teria todos os HTMLs correspondentes a todos os meus itens. Então, o que eu teria que fazer? Pegar essa estrutura de pastas e arquivos e enviar para a internet. Para isso, nós precisamos entender como é feito esse envio. Então, vamos dar uma olhadinha muito básica no protocolo que vai nos auxiliar nessa publicação, que é chamado FTP, que significa File Transfer Protocol, ou seja, é um protocolo desenvolvido especialmente para transferência de arquivos. Para utilizar o FTP, precisamos de dois lados, ou seja, eu com o meu computador local, certo? Que eu vou chamar de cliente de FTP, e do outro lado eu vou ter o meu servidor de FTP, ou seja, o computador específico apropriado para receber esses meus arquivos. Certo? Ele tem toda uma configuração especial, geralmente ele tem uma alta capacidade de armazenamento e é ele que vai receber os meus arquivos. Através do quê? Do meu FTP. Ou seja, eu enviando para um servidor ou eu baixando de um servidor, eu utilizo o FTP. Tá, mas o que eu faço nesse servidor de FTP? Eu vou pegar esses meus arquivos aqui e simplesmente deixar com a mesma estrutura onde? No servidor. Se está funcionando aqui na minha máquina local certinho, eu clico, ele acessa as imagens daqui. Quando eu clico no meu index, ele pula para o portfólio, do portfólio ele pula para o contato. Se a navegação está correta, todas as imagens estão aparecendo, então é só eu pegar essa estrutura que está no meu diretório e enviar para o meu servidor de FTP. Então, recapitulando, eu tenho meus arquivos aqui na minha máquina local. Com o FTP, eu vou enviar para um servidor de FTP, que vai receber esses meus arquivos. E, geralmente, esse servidor de FTP, ele é conectado ou ele mesmo é um servidor de internet. Se ele é um servidor de internet, os usuários que estão navegando têm acesso a esse conteúdo que está no nosso servidor de FTP. Eu tenho aqui dois endereços onde vocês podem hospedar gratuitamente. Um é o XPG, que ele tem um serviço de hospedagem grátis, inclusive de blogs, e tem também o Villabol, que tem a hospedagem de páginas gratuitas. O endereço dos dois estão aí relacionados, eu vou pôr o link embaixo aqui da videoaula. Qual que é a diferença entre o XPG e o Villabol? O XPG trabalha com o sistema de FTP, que é o que nós vamos ver a seguir. O da Villabol não trabalha com o sistema de FTP. Só que o XPG adiciona algumas propagandas no nosso site. Ele altera até às vezes o layout, né? Polui um pouco a visualização do nosso site por
adicionar propaganda no nosso site. É o que ele cobra, né, por nós estarmos usando esse serviço de hospedagem dele gratuita. Qual utilizar? Você que vai escolher. Todos têm os seus prós e todos têm os seus contras. Eu vou agora criar uma conta e mostrar o sistema de publicação da nossa página. Essa é a página do XPG. Eu vou criar rapidamente uma conta aqui para a gente ver a publicação do nosso website. Cliquei em cadastre-se. Ele vai me oferecer um blog ou publicação de HTML, que é o nosso caso. Clico em publique já. Vou criar uma conta aqui chamada Design Company. Você utiliza o seu e-mail. No meu caso, eu vou usar o do portal RGB. Escolhe uma categoria, vou colocar internet. Vou colocar uma senha fácil. Vou confirmar essa senha. Vou clicar para concordar com os termos e clicar em cadastrar. Se já tiver o domínio que você está querendo, você pode escolher um outro que o próprio site dá. Então vai ficar designcompany.xpg.com.br. Esse é o nome do endereço do meu site. Vou confirmar novamente e vou clicar em cadastrar. Pronto. Prestem atenção ou guardem ou anotem esses dados, que é com isso aqui que nós vamos realizar a transferência dos nossos arquivos para o servidor de FTP. Ou seja, vamos publicar o nosso site. Posso completar ou mudar de senha depois, tranquilamente, ver alguns dados do meu site. A publicação, se eu não quiser utilizar o programa de FTP, eu venho aqui em cima, onde está escrito o nome do meu site, que é o Design Company Site, clico aqui e ele vai me trazer um botão aqui embaixo escrito acessar FTP na web. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer uma pasta que é aqui que tem que ficar os meus arquivos. Como que eu coloco esses meus arquivos aqui via web? Tem vários botões aqui em cima. O penúltimo é um botão de enviar arquivo. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir esta janela e mandando eu selecionar o arquivo para enviar. Eu clico em procurar, localizo a pasta onde estão os meus arquivos HTML e as minhas pastas, clico um por um e envio o arquivo. Vou fazer a mesma coisa com o portfólio, enviei, e agora eu tenho que criar as 3 pastas que tem aqui no meu computador, um CSS, Images e JS. Então eu venho aqui, criar diretório e dou o nome JS. Ele criou uma pasta chamada JS, mais uma pasta CSS. Clico em criar diretório, ele criou a pasta. E por último, minha pasta Images. Pronto, ele criou as 3 pastas e meus 2 arquivos. E aí, qual é o próximo procedimento? Eu entro nessas pastas e começo a enviar de um em um arquivo. Ou seja, é muito trabalhoso. Na pasta Images, na hora de enviar os arquivos, vamos ver quantas imagens eu tenho na pasta Images. Muitos arquivos, não é? Chega a dar mais de 40, 50 arquivos. Então aí sim vai ser trabalhoso, mas não é impossível. Então, via web vai dar um pouco de trabalho. Então nós vamos fazer esse mesmo esquema utilizando um programa de FTP. Bom, eu deixei aqui embaixo do vídeo um arquivo de instalação do programa chamado FileZilla. Esse programa, depois de instalado, vai apresentar essa interface. E ele vai pedir aqui vários dados: host, nome do usuário, senha e porta. Esses dados são aqueles que nós vimos quando acabamos de fazer o cadastro da nossa conta no XPG. Se você não guardou ou se você não anotou, você tem que entrar no e-mail que você cadastrou e pegar as informações com os seus dados do cadastro.
Vamos ver aqui. Ele me traz o nome que vai ser o meu site, ou seja, o endereço na web. Ele me traz o servidor de FTP, o meu login e a minha senha. Então, com isso aqui, eu consigo fazer a conexão com o FTP, que é esse programa que vai enviar os arquivos e assim fazer a publicação do nosso site. Então vamos lá, ele está me pedindo host. O host é esse endereço do servidor de FTP. Então eu vou clicar, copiar e colei no host. Nome do usuário é o meu login. Então eu copio aqui o meu login e colo aqui. A minha senha é aquela que eu cadastrei, ABC123, e a porta FTP costuma ser a porta 21. Marquem aí, porque isso aqui ele não fornece. Eu clico em conexão rápida e ele já vai me trazer a estrutura que eu comecei fazendo aqui no meu acessar FTP web. Aquela estrutura que eu comecei a montar aqui, ele já me apresenta aqui. Então, se eu excluir toda essa estrutura aqui, veja, eu marquei e deletei. Aqui na web vai sumir também. Então, vamos lá. Depois de colocar esses dados, vamos entender como que é esse programa. Aqui do lado esquerdo é o meu computador, ou seja, os meus arquivos estão todos aqui, C2 pontos, tal. Eu achei a minha pasta onde eu gravei os meus dois arquivos e aqui do lado direito é o meu servidor FTP, que não é a minha máquina, está na internet. Então a publicação seria muito fácil. Lembra que eu falei para vocês que do jeito que estiver no meu cliente de FTP, ou seja, no meu computador, do mesmo jeito que está aqui, eu tenho que fazer ele no servidor? Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar todos os meus arquivos aqui, selecionei, eu clico e arrasto para cá, para o meu servidor de FTP. E aí, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele vai enviar arquivo por arquivo, pasta por pasta, e veja, e muito rápido. Ele vai dar um aviso de listagem bem sucedida e pronto, nosso site está publicado onde? No XPG. Então vamos ver nesse e-mail que eu recebi, ele me traz aqui, ó, o endereço que vai ser o meu site. Vou clicar aqui e lá, o site publicado onde? Na internet, www.designcompagnysite.xpg.com.br. Esse é o endereço da minha página na internet. E olha lá, tudo funcionando como se estivesse na minha máquina local. Vou fazer um teste, cliquei em portfólio, ele me trouxe as miniaturas e quando eu clico, está tudo funcionando. Vejam que eu não mexi em nada, em código, em nada. Simplesmente eu selecionei e arrastei para cá. E o meu site está publicado. Vamos supor que eu precise fazer alguma alteração ou mudar uma imagem ou um texto que eu vi que está errado. Qual que seria o procedimento? Bom, primeiro precisamos analisar. Esse erro é o quê? Um erro de texto, um erro que está na imagem, é um erro aqui na miniatura, é um erro na que está chamando o arquivo grande. Onde está o erro? Vamos supor que eu errei aqui a data, no caso, não é desde 2011, e sim 2009. Então, onde está esse erro? Eu consigo ver, selecionando algumas imagens aqui, clicando e arrastando, de que esse texto, como todos os outros elementos, é uma imagem. Então, onde está essa imagem aqui? Lá no meu PSD. Então, eu entraria no Photoshop, abriria o PSD Portfólio e com a ferramenta texto, eu iria aqui nesse texto onde está marcando 2011 e deixaria do certo, 2009. Eu percebo que aqui tem um slice, que é o número 4, na qual ele está
selecionando essa parte de texto. Então eu precisaria somente exportar essa imagem. E como eu faço isso para exportar somente essa imagem? Eu venho aqui no arquivo, salvar para web dispositivos, seleciono a ferramenta de slice aqui no salvar para web, venho aqui na parte de otimização e clico só nesse slice. Quando eu clico só nesse slice, o restante dos outros itens ficam opaco e só o que eu selecionei fica com um contraste melhor. Então eu venho aqui em salvar, localizo a pasta onde está todas as minhas pastas e meus HTML, não modifico o nome, deixo o nome como está, deixo no tipo somente imagens, deixo a configuração como está e na fatia eu vou alterar para o que? Fatias selecionadas. E clico em salvar. Ele vai me pedir para substituir e é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou substituindo o meu slice que estava errado por esse que eu acabo de corrigir e clico em substituir. Pronto. Onde ele jogou essa imagem? No meu diretório. Vamos ver, imagens. Olha ele aqui, portfólio número 4. Vou abrir. Olha lá. A data agora está correta. Então eu tenho uma imagem que eu acabo de corrigir e está no meu computador, na unidade C. Para eu publicar ela agora aqui no site, na internet, ou seja, para eu enviar esse arquivo na web, eu tenho que alterar o que? Todo o meu HTML, tudo isso que eu fiz? Não, eu só envio esse pedaço de imagem via FTP. Então eu venho no meu cliente de FTP, localizo a minha imagem que eu sei que está dentro da pasta imagens do meu computador. Eu pego essa imagem e arrasto para a pasta imagens. Ele vai me avisar que o arquivo já existe, eu dou apenas um OK. Pronto, transferência do arquivo bem sucedida. Vamos ver na web. Dou um Ctrl F5 para ele não usar o cache e vamos ver. Aqui está a correção do meu arquivo. Vamos supor que eu precisei fazer uma alteração dentro do Dreamweaver, ou seja, eu precisei fazer uma alteração no meu código. Ou eu alterei o nome de um arquivo, ou eu alterei um link, ou eu alterei qualquer outra coisa que diz respeito ao código. Eu faço a alteração, eu mexo no que eu precisar, salvo e faço a mesma coisa no meu FTP. Só que no caso, o que eu vou enviar? O meu arquivo HTML que eu acabei de alterar. Faço a alteração e do mesmo modo que eu fiz com a imagem, eu arrasto para cá, ele fica atualizado. Então, esse é o modo de transferência via cliente. Então, existem programas paralelos que enviam esses arquivos e de uso gratuito. Mas o Dreamweaver, ele tem incorporado ao programa de edição e de construção de site um aplicativo de FTP. Se você reparar nos painéis do lado direito, você vai ver que ele tem uma aba de nome Arquivos. Se ela não estiver aparecendo, vá em Janela e habilite a visualização dos arquivos, ou tecle F8. Nessa janela de arquivos, ele tem um texto Gerenciar Sites. Clicando nesse texto Gerenciar Sites, ele vai me abrir uma janela onde vai me mostrar vários sites que eu tenho já criado o FTP. E para que serve isso? Para você fazer exatamente isso que nós fizemos no nosso cliente de FTP, ou seja, o FileZilla, e nós podemos fazer isso diretamente no nosso editor de HTML. No próprio lugar onde eu edito o HTML e faço as minhas alterações, eu já tenho acesso ao FTP e atualizo instantaneamente o meu site. Eu não preciso vir aqui, salvar o arquivo, entrar no cliente de FTP,
enviar esse arquivo. Eu faço tudo isso dentro de um programa só, no caso o Dreamweaver. Então, como é feito isso? Vamos criar um cliente de FTP dentro do Dreamweaver. Essa versão onde eu vou fazer o FTP é na versão CS4. Na versão CS5 vai haver outros passos, outros procedimentos, mas a função básica é a mesma. Então eu venho em novo, ele me oferece a opção de site ou servidor FTP e RDS. Vamos entrar em servidor de FTP e aí ele me mostra a opção configurar servidor. Qual é o nosso servidor? O que nós estamos fazendo é o do XPG. Então eu vou precisar novamente daquelas informações que eu criei no XPG. Vou entrar lá no meu e-mail onde ele enviou as informações e vou usá-las novamente. Bom, o que ele está me pedindo? Nome do servidor. Esse eu posso colocar qualquer nome. Eu vou colocar XPG. Tipo de acesso, FTP. Host do FTP é o que ele me mandou no e-mail, que é servidor de FTP. Eu copio, Ctrl C e colo. Diretório do host eu vou deixar em branco. Logon é o meu nome, o nome do meu site, o nome da conta que eu criei. Ctrl C e clico em Logon. A senha é aquela senha que eu criei, ABC123, e colo aqui. Bom, colocado o host, o logon e a senha, e no caso aqui o nome, eu vou testar. Se ele der esse erro no Dreamweaver, você tem que ativar uma opção chamada usar FTP passivo, que é um modo de enviar e receber arquivo do FTP, e testa novamente. Se ele apresentar esse aviso, Dreamweaver se conectou com êxito no servidor, dê um OK e outro OK aqui embaixo. Ele vai fazer a conexão e vai adicionar aqui nas suas contas, aqui no seu gerenciador de site, um endereço de FTP, que no nome que nós colocamos, que é o XPG. Eu clico aqui embaixo em concluído e ele vai me mostrar aqui na nossa paleta de ferramentas, na aba arquivos, a estrutura do nosso site na web. Isso aqui não é o nosso site local, e sim o nosso site remoto, o site que está publicado na internet, que é esse daqui. Para eu testar, vamos lá, eu vou pegar a página Portfólio HTML dentro do Dreamweaver. Eu estou no Dreamweaver, vou fechar esse arquivo que é local e vou entrar aqui no meu gerenciador de sites, na aba Arquivos, vou abrir o portfólio.html. Quando você abre direto do FTP, pode ser que ele não apresente as imagens, mas não tem problema. Eu vou alterar aqui um código que é o meu BG Color, que é o que define a cor preta aqui no meu site. E eu vou mudar, vou colocar branca, apenas como teste. Coloquei a cor branca em hexadecimal e olha o que eu faço depois da alteração. Arquivo, salvar. Onde ele está salvando quando eu dei esse salvar? Na minha máquina? Não, aqui no servidor de FTP, aqui no XPG. Então ele deixou o fundo branco, ele só vai alterar na visualização quando eu clico aqui. Vou lá no meu site e vou dar um F5. Olha lá, ele mostrou, ele alterou o código online direto do Dreamweaver. Então isso facilita bastante quando você tem um site publicado na internet. Você faz a alteração do código direto no seu servidor de FTP. Vou fazer a mesma coisa no index. Dou 2 cliques, ele abre o index. Eu vou alterar o fundo e salvar. Arquivo, salvar. Vamos ver aqui na web. Iniciar. Ah lá, já alterou o fundo para branco. Isso é uma facilidade do Dreamweaver. Vou voltar para as cores que eram antes. Salvei o portfólio e salvei o index. Atualizo o inicial, atualizo o portfólio. Pronto, tudo voltou o que era antes.
inclusive a alteração que eu fiz. Bom, então aqui terminamos a nossa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e espero que vocês desenvolvam bem o seu trabalho, ok? Boa sorte e até mais!